Estamos de volta e recebemos hoje aqui no estúdio o professor do curso de Direito aqui da Fevale, Emerson Matti, especialista em Direito Previdenciário, para falar exatamente sobre esse assunto aqui conosco. Tudo bom, professor? Tudo bem, Seja bem-vindo ao TV Fevale Notícias, boa noite. Obrigado. Queremos falar então sobre direito previdenciário, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele disse essa semana ainda que o governo vai encaminhar para o Congresso até o final do... Em julho, ele falou que o governo iria encaminhar para o Congresso a proposta de reforma da Previdência Social. Com essa configuração política atual no país, o senhor acredita que isso vai adiante? Como é que vai acontecer? Eu acho assim, ainda não foi a proposta, ainda não chegou ao Congresso. Provavelmente irá, talvez se confirmado o impeachment, também não se sabe, ser confirmado, acho que irá, talvez antes das eleições, mas como está em época de eleições, acho que não haverá um debate sobre essa matéria no Congresso antes do segundo turno, porque muitas capitais têm segundo turno. Mesmo o governo que está no poder, considerando essa matéria... Que ele vai ser... aí eu acho que depois do segundo turno, aí sim vão debater, e aí sim vai ser no Congresso o debate sobre isso. Ou seja, até o final do ano deve-se ter uma ideia do que... Talvez se tiver urgência, urgentíssima, talvez ainda se consiga aprovar até o final do ano. Mas talvez não, porque tem que passar primeiro na Câmara dos Deputados e depois, se é aprovado, vai para o Senado. Se o Senado fizer alguma alteração, volta para a Câmara. E logo em dezembro inicia o recesso parlamentar e aí eles só retornam no início de fevereiro. Na sua opinião, como especialista no assunto, qual é a necessidade hoje de uma reforma previdenciária no país? Na verdade, não se tem exatamente hoje um problema de caixa da Previdência. O problema é que o orçamento previdenciário da Seguridade Social, ele não é somente para pagar os benefícios. Ele é também para a área de assistência social, onde há os benefícios de prestação continuada, para os idosos que nunca contribuíram para o sistema. Tem todo o orçamento da saúde, né? Então, isso impacta o orçamento da Previdência Social e acaba tendo um prejuízo no contexto de pagamento dos benefícios previdenciários. No momento que o ministro, por exemplo, o ministro Eliseu Padilha diz que o sistema previdenciário tem que ser autossustentável, como isso seria possível hoje na configuração atual do país? Hoje se pensa só o regime geral, ele é autossustentável. Só que, por exemplo, há muitos segurados especiais, né, que eram oriundos do âmbito rural, que antes não contribuíam. E eles têm benefícios, então tem que se pagar esses benefícios. Os que hoje estão no regime geral, hoje é obrigatório, a partir da Lei 8.213 e 8.212 de 91, as contribuições. O senhor acredita que essa lei, enfim, essa reforma seria necessária em função disso estar desatualizado, por exemplo? Acho que algumas coisas vai adaptar, é necessário, talvez, por quê? Porque a expectativa de vida hoje do brasileiro tende a aumentar. Então, se aumenta a expectativa e eu vivo mais, o que acontece? Aquele valor que eu paguei vai ter que ser suficiente, corrigido, para me pagar durante toda a vida. E tem muitas pessoas que se aposentam muito cedo. Não é a regra geral. É que hoje grande parte dos brasileiros começa a trabalhar cedo e cumpre, né, o seu tempo de serviço cedo. Agora, está se falando numa idade mínima de 65, 70, já ficaria bastante gravoso para o segurado, porque se a expectativa de vida hoje talvez seja 74, 73, basicamente, se for 70, basicamente bate na expectativa de vida. Né? Sim, ou seja, a pessoa trabalha até o final da vida. Até o final da vida. Então, enfim, o debate vai longo ainda, né? Bastante longo, talvez hoje, nesse momento, a gente não possa conversar sobre todas as nuances que possam ser alteradas. Porque hoje nós temos duas aposentadorias. E a que tem o maior problema é a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque essa hoje não tem idade mínima. Basta ter 35 anos de serviço homem e 30 anos para mulher. Questão da previdência privada, por exemplo, é a real opção para a maioria das pessoas que pensam em ter algo no futuro? É uma saída. Só que se tirar uma base em que a média dos brasileiros com carteira assinada, com registro de carteira, recebe hoje em torno de R$ 1.700, não sei se sobra
tirando a contribuição oficial para uma previdência privada, né? Em geral, não se tem muita sobra. As pessoas hoje estão com problema no banco, financiamento, né? Então hoje não se tem um momento para investir em previdência privada, mas que é uma saída. As pessoas que estão hoje, por exemplo, jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ou pessoas que estão há pouco tempo, relativamente há pouco tempo no mercado de trabalho, longe de se aposentar, qual que seria, assim, a sua opinião a respeito do que essas pessoas têm que pensar para o futuro? Pensar que vai existir realmente uma reforma ou não contar com isso? Olha, assim, eu sempre penso assim, reforma, às vezes o governo imagina uma coisa, mas chega no Congresso, são os congressistas que afinal decidem. Pode ser que a proposta seja alterada, né? Mas que haverá uma alteração, com certeza haverá, né? E acho que vai estender a idade, vai se criar uma idade mínima. Não sei se para todos os que estão na ativa, né? Ou seja, para todos que já iniciaram no sistema previdenciário oficial, mas para grande parte dos novos, com certeza. Dos Maravilha. Que ingressarão, com certeza serão atingidos. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Eu TV que agradeço Notícias. você e aos telespectadores. Obrigado pelas informações. Obrigado.